primeira fase da Unesp está perto, é em novembro. E para você que está se preparando, o Carreira em Foco de hoje veio até a sala da professora Marília para garantir aí algumas dicas da prova de português. Professora, tá chegando, mas ainda dá tempo de continuar se preparando, né? Dá tempo sim, Nathalie. Embora a prova seja em novembro, nós estejamos já ali nessa reta final, sempre dá tempo de conferir umas dicas para mandar muito bem nessa prova. Agora, o que realmente então esperar dessa primeira fase da Unesp? Bom, a primeira fase da Unesp exige que os candidatos tenham um repertório de leitura muito variado. Então, ele pode esperar um cardápio diversificado com relação aos textos. Charge, quadrinhos, tirinhas, trechos de romance, textos verbais, textos não verbais. E além dessas habilidades todas de leitura e de interpretação, o candidato tem que ficar atento também aos conteúdos específicos, né? A significação das palavras, sempre tem questões que contemplam os movimentos literários, figuras de linguagem, as relações de sentido, as funções da linguagem, interpretação de texto e análise sintática. Com destaque que aos movimentos literários, nós não temos uma lista de leituras obrigatórias no vestibular da Unesp, então é bom que o candidato se atente a algumas listas de outros vestibulares e às obras que fazem parte do nosso grande cânone literário nacional. Que são quais? Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Machado de Assis, Clarice Lispector, Manuel Bandeira. A Unesp adora colocar um poema ali. As questões de interpretação de texto, na verdade todas as questões, e essas especificamente, o candidato precisa ficar atento. Uma questão ela é formada por 3 partes. Ela tem um texto base, um enunciado e 5 alternativas. Então, candidato, leia o texto base, leia o enunciado, não pare na primeira alternativa, assinar achando que já está correta. Leia todas, tá? A pegadinha às vezes se esconde aqui. A professora preparou aí uma questão para a gente analisar junto. Fica válido aí mais essa dica, né? Essa questão aqui é da Unesp de 2018, então ela tem um trecho falando sobre as características de um determinado romance aqui da nossa lista. Então não tem jeito, nós falamos que é uma prova raiz, ele precisa ter esse repertório literário, esse repertório de leitura, tá? E assim, é conteúdo básico do ensino médio. Nós só temos aqui então uma que tem esse caráter cômico, é a única obra representante do romantismo que tem esse caráter crítico e cômico, tá? E aí o gabarito aqui da questão é a letra C. Agora, professora, nós vamos para a próxima questão, é uma questão de... É uma questão que fala das relações de sentidos estabelecidas dentro do período, entre as orações. É de gramática. Isso. O mais temido. Período composto por subordinação, que é aquela história de oração, subordinada, adverbial, temporal. Então essa questão ela fala disso, dessas relações, só que ela não tem a conjunção. Então, tivesse vivido o suficiente para ver os frutos de suas ideias, Copérnico de certo teria odiado a revolução que involuntariamente causou. Em relação ao trecho, o trecho sublinhado tem sentido de consequência, condição, conclusão, concessão e causa. O gabarito aqui é a letra B, condição. Então, assim, o estudante, ele pode estudar todas as regras, deve, só que para a língua portuguesa ele precisa ter aquele feeling, aquela sensibilidade para entender as relações de sentido. Mas é muito importante mesmo estudar e criar estratégias para a hora da prova. Obrigada, viu, professora, pelas dicas. E para você, uma boa sorte aí na primeira fase da Unesp.